Olá, estamos começando o programa de todos os programas, edição especial. Hoje, dia 1º de maio de 2024, dia em que se recorda os 30 anos da morte de Ayrton Senna da Silva. E é justamente por isso que nós recebemos aqui um dos maiores jornalistas investigativos do país. É uma honra ter essa pessoa aqui com a gente. Ele que acaba de realizar um documentário completo dos fatos que culminaram nesse dia triste. O documentário Senna, 30 anos, o dia que ainda não terminou. Foi exibido agora na Record, domingo agora, e está disponível no Play Plus para quem quiser assistir. Vale muito a pena. Por isso com a gente, olha só, Roberto Cabrini. Que bom você estar aqui, Cabrini. Meninos, que honra estar com vocês. Acompanho sempre o programa, é um programa maravilhoso, obrigatório para todos que amam televisão. Obrigado, Cabrini. Você sabe que eu acompanhei esse teu trabalho desde o primeiro dia. Que a gente foi trocando conversa, trocamos mensagens, Cabrini me mandava fotos de lá. E é uma coisa que eu acompanhei naquele 1º de maio de 1994, e acompanhei o Cabrini. Eu já acompanhava o Cabrini. Cabrini no esporte da TV Globo, surgindo, se não me engano, com o Luiz Andreoli, não foi? O Luiz Andreoli é contemporâneo meu, sim, com certeza. Trabalhamos juntos numa determinada época. Repórter que é o Gilson Ribeiro. Gilson Ribeiro, que é um dos maiores, melhores textos do jornalismo esportivo. Grande amigo. Um grande abraço, Gilson. Mas, Cabrini, eu queria fazer uma pergunta para você que me intriga um pouquinho. Me fala uma coisa. Você está acostumado a ir para lugares que você nunca foi, enfrentar situações que você nunca enfrentou. Guerra para você, só nos últimos tempos foram 2. 3. 3, errei por 1. Afeganistão, Ucrânia e Israel. Exatamente. Você saiu daqui sem saber o que você ia encontrar lá. Dessa vez foi diferente, foi uma experiência diferente para você. Com certeza. Você foi revisitar um lugar... E as minhas próprias emoções. E as suas próprias emoções. Como é que foi isso? Intenso e obrigatório, né? Por tudo que eu vivi em relação a Ayrton Senna, eu diria que eu fui lá para finalizar uma investigação de 30 anos. Por toda a convivência, por tudo que o Ayrton Senna representou na minha carreira, eu sabia que eu tinha que entregar um grande produto e sabia também que seria algo que, do ponto de vista emocional, iria ser muito desafiador. Porque eu tinha uma relação com o Ayrton Senna, era um grande amigo. O Senna me abriu muitas portas. A cobertura do Ayrton Senna e a morte dele representam um marco da minha carreira. Depois que o Senna morreu, 6 meses após a morte dele, mesmo recebendo uma proposta de luvas do Alberico Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo da Rede Globo de televisão, para eu continuar na cobertura, que era importante mercadologicamente, eu achei que era tempo de dar um outro passo na minha carreira, me dedicar exclusivamente ao jornalismo investigativo. Foi uma decisão extremamente difícil. E desde então a minha carreira mudou totalmente. Foi. Quando o Senna morreu, eu refleti muito. Não foi uma decisão fácil, mas eu achei que era tempo de eu avançar e de eu finalizar uma era para começar outra. A outra é a do jornalismo investigativo, que é quando eu passo a ganhar os prêmios mais importantes, Prêmio Esso, Livro do Padaró, Vladimir Herzog, as coberturas de guerra, coberturas de investigação, coberturas de direitos humanos, coberturas internacionais, mas o Senna foi um marco de tudo isso, porque cobrir a Fórmula 1 me abriu muitas portas no sentido que eu viajava o mundo inteiro. E entre uma corrida e outra, eu sempre aproveitava a temporada da Fórmula 1 para cobrir tudo que aparecesse. A minha estreia como correspondente internacional da Globo em Londres, onde a minha principal obrigação era cobrir a Fórmula 1, foi cobrindo a morte do juiz Giovanni Falcone, o juiz antimáfia, em Palermo. Então eu cobria muitos assuntos desafiadores. Um ano antes da morte do Senna, eu localizei o Paulo César Farias, que até hoje é a maior audiência da história do Jornal Nacional. Então eu intercalava a cobertura da Fórmula 1, e quando se fala de Fórmula 1, principalmente o Senna,
com outros assuntos. Mas quando o Senna morre, eu achei que era momento de eu ter coragem e dar um avanço. Senão eu poderia até hoje estar cobrindo a Fórmula 1. Eu seria como o Reginaldo Leme, que é um excepcional jornalista, um grande amigo e é um cara dedicado à Fórmula 1. Mas não é o que eu queria para a minha carreira. Eu queria cobrir tudo. Eu queria me dedicar ao jornalismo investigativo. E já tendo esse viés de jornalismo investigativo, eu usei isso para cobrir a Fórmula 1. Eu usei isso na cobertura de uma maneira a mostrar a parte social da Fórmula 1, não apenas a parte técnica, como também usei o meu senso investigativo para investigar a investigação oficial da morte do Ayrton Senna. Então, foram anos muito marcantes, eu jamais parei de investigar, porque nos últimos 4 anos, eu fui o jornalista que mais teve acesso ao Ayrton Senna. A minha obrigação era cobrir tudo da Fórmula 1. Sim, sim. Naquele instante, é o seguinte, eu comecei a cobrir Fórmula 1, eu vou tentar resumir, né, para a história não ser tão longa, mas eu comecei a cobrir Fórmula 1, depois de ser diretor de esportes do SBT, você lembra? Eu montei equipe, Sócrates, Tele Santana, Leão, ia ter um programa de esportes todos os sábados, ficamos em segundo lugar na audiência, o Silvio Santos, o comercial estava entusiasmado, ia ter um programa de esportes, no fim, acabou não tendo esse programa de esportes, porque o Silvio decide, deixa ele decidir, enfim, as coisas do Silvio Santos, né? Mas quando isso aconteceu, o Luciano Calegari me chamou, olha, Cabrini, tem um programete aí de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 era tão grande numa época de Ayrton Senna, de Alain Prost, de Nigel Mansell, de Nelson Piquet. Ela tinha grandes, não só competitividade, um apelo enorme, porque tinha os personagens, né? Tinha o mocinho contra o bandido, as pessoas se identificavam, elas sabiam quem deviam odiar, sabiam quem devia amar, então era um grande teatro. Não, e tem mais, Cabrini, as pessoas, eu tenho essa memória de sentar e assistir, era um evento você sentar, ligar a televisão ao domingo e queria assistir. Não, e era um negócio tão maluco que às vezes as pessoas da mesma equipe, né, duelavam malucamente, Alain Prost e Ayrton Senna. Sim. Os dois se tocaram e saíram da pista. Era um evento. Exatamente. Como o Piquet e o Nigel Mansell. Exatamente. Né? Era algo assim muito atraente. Era um grande produto e atraía não só aquele público tradicional da Fórmula 1, como atraía também o grande público, o que a gente chama de Dona Maria. A Dona Maria assistia a Fórmula 1 nessa época desses grandes personagens. Então, eu comecei a cobrir a Fórmula 1 pelo SBT, fazer um programete. Foi a única corrida que eu tive credencial nessa época do SBT, foi na primeira corrida que eu cobri, foi a corrida de Phoenix, no começo da temporada de 1991. A Globo liberou, não se importou, só que a gente fez uma cobertura que repercutiu muito na corrida seguinte, eu já não tive credencial. Aí a gente decidiu fazer a temporada inteira sem credencial. Aí você vai perguntar, como é que você conseguia cobrir uma temporada sem ter credencial? Você comprava o ingresso? Não. Aí você usa criatividade. Então, eu fui na ilha do Nigel Mansell, eu fui no iate do Nelson Piquet, eu fui na fábrica da McLaren junto com a Ayrton Senna, eu fui correr com a Ayrton Senna em Portugal, ou quando eu consegui entrar, eu entrava de barco de pedalinho no Canadá, na ilha de Notre Dame, entendeu? Ou então eu entrava com credencial do cinegrafista da Hungria, como eu entrei na Hungria. A gente sustentou a cobertura até o final, usando criatividade, a ponto de, num determinado momento, a FIA ter exigido que Senna e Prost, inimigos que não se falavam naquele momento, ela obrigou que os dois se cumprimentassem e só a gente tinha imagem. Uau. E a Globo não tinha? Como Uau. assim a Globo não tinha? Mas isso acontecia. Então, para resumir a história, no final da temporada, eu voltei para a Globo. Eu comecei na Globo, fui o repórter mais jovem da história da Globo, com 17 anos, fui correspondente internacional com o Hélio Costa, com o Lucas Mendes, com o Paulo Francis, quando eu tinha 22 anos de idade, mas depois eu saí para o projeto do Luciano do Vale. E aí eu volto para a TV Globo para ser correspondente em Londres, com pedido, inclusive, do Senna. O Senna me adorava. O Senna se identificou muito comigo, com a minha determinação, e a gente se tornou muito amigo, e ele abriu muitas portas para mim. Essa que é a verdade. Mas eu também voltei para a Globo para ser correspondente, para cobrir todos os assuntos. Aí, lá estou eu, Gabi, Flávio, em 1992, dessa vez com credencial, entrando pela porta da frente, para cobrir a Fórmula 1, num momento mágico de audiência extrema.
Então, eu cobri 91 pelo SBT sem credencial. Com apenas uma corrida eu tive credencial. 92, 93, 94 e 95. 94 morreu Senna. 95 no meio da temporada eu disse, não faz mais sentido eu continuar cobrindo Fórmula 1, porque eu quero avançar na minha carreira, quero praticar o jornalismo investigativo. Então, a Fórmula 1, o Ayrton Senna, representam para mim um marco importante, um divisor de águas na minha carreira. E é difícil um detalhe que eu não conheça profundamente de tudo que aconteceu naquele 1º de maio de 1994. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, é um parêntese só. Eu enxergo você, eu não preciso babar ovo para você, que você é meu amigo pra caramba. Mas eu enxergo o jornalismo, entendeu? Olha, eu amo o que eu faço, acredito no que eu faço e acredito principalmente no poder que a nossa profissão tem de produzir reflexão. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, nós não estamos aqui num ato de convencimento. A minha obrigação não é convencer a Gabi a pensar como eu penso. A minha obrigação é fornecer ferramentas para a Gabi, informações para a Gabi, para que ela possa tomar melhores decisões, mesmo que a decisão, ocasionalmente, não represente aquilo que eu penso. Então, eu acho que o jornalismo é um sacerdócio, e o jornalismo muda o mundo. Eu acredito e sou totalmente apaixonado e consigo hoje, daqui a pouco eu vou completar 50 anos de profissão, mas eu consigo hoje manter o mesmo entusiasmo que eu tinha quando eu entrei numa rádio de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou de Piracicaba, entendeu? Cobrindo o 15 de novembro, quando eu entrei numa pequena rádio, uma rádio acanhada, mas para mim parecia um admirável mundo novo. O locutor chamava o repórter e aquela vibração, aquele dinamismo. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Eu tinha 16 anos. Eu me apaixonei tanto pela profissão que em apenas um ano eu fui parar na Rede Globo de televisão, com 17 anos, até hoje eu sou o repórter mais jovem de toda a história da Rede Globo. Por quê? Por causa desse entusiasmo. Eu fiquei absolutamente apaixonado. Eu era o cara que gostava de fazer redação e eu era sempre escolhido como orador da turma. Mas eu acredito na nossa profissão e a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, hoje, com quase 50 anos, eu mantenho o mesmo entusiasmo. E dá para sentir isso, né, gente? Ele fala com tanto amor. Eu gosto mesmo. Dá para mesmo. sentir isso, dá para sentir. Cabrini, agora vamos falar do Senna, desse teu trabalho lá, porque envolveu muito coração. Muito coração. Eu E também tenho- razão, claro. A gente procura, Não, a gente procura, entendo. a gente Mas procura trazer a informação certa. Você, naquele momento em que anunciou, deu aquela notícia para o Brasil inteiro, que o Brasil inteiro, até aquele momento, não queria acreditar no que estava acontecendo. Todo mundo achava que era um A gente não acidente queria comum. acreditar no que estava acontecendo, né? A Era gente assim. viveu isso. Era isso. Aí, você, como amigo dele, deu aquela notícia. Como é que você, naquela hora, como é que foi, hein? Como se eu estivesse ligando para minha mãe, dizendo que o meu irmão tinha morrido. Que coisa. O mesmo sentimento. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que o efeito seria massivo em toda a população brasileira. Então, eu não tinha direito de perder o domínio, a precisão das informações, porque eu estava, claro, emocionado, mas eu sabia que o país estava tendo o mesmo sentimento. Sim. Todo mundo estava se sentindo naquele instante como se estivesse perdendo um irmão, um filho, um pai. Era um sentimento de luto coletivo. E quando a gente exerce a nossa profissão, para mim funciona dessa forma, eu uso a profissão como maneira de controlar o meu emocional. Entendeu? Então eu fui chorar pela perda do meu amigo Ayrton Senna semanas depois. Quando caiu a ficha, eu realizei. Esses foram 2 momentos difíceis, né? O momento que depois que eu já tinha anunciado a morte dele, passa assim o corpo coberto por um lençol branco. Aquilo me impacta naquele momento, me impacta até hoje. E depois que eu parei para pensar, porque a demanda foi muito grande, Flavinho.
Porque você imagina que aquele fim de semana nunca houve nada semelhante. Sexta-feira, o acidente grave com o Rubens Barrichello, no sábado a morte do Roland Ratzenberger, no domingo a morte do Ayrton Senna, e eu sempre indo para o hospital a toda velocidade para fazer as informações, né, para dar as informações. Mas mesmo depois da morte do Ayrton Senna, eu continuo investigando. Eu nunca parei de investigar. Então eu fui o primeiro cara que revelou as imagens do on-board camera, que a Foca dizia que não existiam. Falou, não, isso não existe, Você não tem foi imagem. atrás e achou. Eu consegui uma série de depoimentos, apresentei, pressionei Bernie Eccleston, falei, olha, tem aqui todos os depoimentos de pessoas que viram. Você vai continuar negando? Aí, na segunda-feira, ele me mandou a fita, que eu tenho até hoje, a mesma fita que ele mandou do on-board camera, que misteriosamente, no momento do impacto, dá A aquele gente black. vai chegar nessa parte. Mas Mas, ô Flavinho, eu quero só começar a rodar. Tem muito VT bacana do documentário pra gente assistir. Eu quero rodar o primeiro, porque a curva. Porque eu falo pra Tamburello- caramba, né? Se deixar, não para de Mas falar eu aqui. posso falar uma coisa? A minha vontade, eu falava, nem te perguntar, é só escutar Deixar a ele Cabrini falar, porque é uma Mas aula. você sabe de uma coisa? Só fazer uma pergunta, Tá. porque nesse primeiro, do dia primeiro, e ele conhecendo tão bem o Ayrton, sexta-feira tivemos um acidente com Rubinho. Rubens Barrichello. No dia seguinte, sábado, no treino, a morte do Ratzenberger. O Senna estava diferente mesmo antes da corrida? Estava diferente antes da corrida, por uma série de fatores. Não é só por uma única razão. Ele estava diferente, em primeiro lugar, porque ele fez um tremendo esforço para ir para Williams, porque ele era disparado o melhor piloto, era o mais respeitado. Ele era da Existia McLaren o planeta Ayrton Senna e todo o resto. Ele era reconhecidamente o melhor. Todo mundo o admirava, inclusive os adversários. E ele se sentia no direito de pilotar o melhor carro. O carro da Williams, na temporada anterior, era o carro da suspensão ativa, o carro do controle de tração, que o Nigel Mansell ganhava a corrida e tinha tempo de tomar um cafezinho ainda. Porque era uma disparidade. Eram duas categorias diferentes. Só que naquele ano, para dar competitividade à Fórmula 1, a FIA muda o regulamento. O que ela faz? Ela tira a alta tecnologia, controle de tração, suspensão ativa, porque ela queria carros mais competitivos. Ela queria corrida mesmo, queria competitividade. Resultado disso, os carros se tornam perigosos, porque não houve tempo para que as equipes se adaptassem a todas as novas regras. Então, o Senna estava tenso porque era a terceira corrida. Nas duas anteriores, ele não tinha completado. Ele tinha sido pole position no Brasil, depois em Aida, no Japão, mas não completou. Como é que ele ia fazer para explicar para os patrocinadores, para o público dele, que ele não tinha pontuado, sendo que, teoricamente, para as pessoas, para a opinião pública, ele tinha o melhor carro. Não tinha sido explicado. Ele não tinha o melhor carro. O melhor carro, naquele momento, era a Benetton, do Michael Schumacher. Porque o carro da Benetton burlava o regulamento. Nossa. Burlava o regulamento. Ela tinha ali um controle de tração que burlava o regulamento. Depois você descobriu isso. Então você tinha um piloto altamente talentoso, um jovem Schumacher, babando para ganhar corridas, o Senna com um carro desequilibrado. No Japão, semanas antes da corrida, pela primeira vez, ele me chama e dá uma entrevista onde ele conta que estava piloto, inclusive faz parte desse documentário, vocês devem ter visto, ele fala, olha, não dá para falar, mas o carro é nervoso, o carro não tem o mesmo equilíbrio das Williams dos anos anteriores. Foi a primeira vez que ele falou isso, porque é difícil para ele falar. Como é que ele ia justificar que a Williams, Pois é, a né? poderosa Imagina, Williams, Estava com um carro que não atendia. um carro ruim. Depois ele acertou o carro. O Damon Hill cansou de ganhar corridas nessa temporada. Mas isso no segundo semestre da temporada. Naquele instante, ele era um piloto sob pressão. Então você tinha ali uma corrida de alta velocidade, de curvas de alta. Essa Tamburello é uma curva profundamente fatídica. A Tamburello foi uma curva onde o Nelson Piquet tinha quase morrido. O pneu dele estourou em 1989 e ele teve um traumatismo craniano. O Gerhard Berger teve um acidente gravíssimo. O Ricardo Patrese teve ali, né? tudo ali. Se você conversar com os pilotos, todos vão dizer é uma curva facílima, é uma curva reta que eles chamam, que é uma curva pé embaixo. Ela tem pouca angulação. Então ninguém bota o pé no freio.
Tanto que o Senna entra naquela... Entra pisando. Ele entra com 307 quilômetros por hora. Nossa. Bem baixo, entendeu? Só que ele tenta frear desesperadamente, há uma ruptura na coluna de direção, ele tenta frear, a velocidade é reduzida para 216 quilômetros por hora, que é a velocidade que a Williams ele é impactada contra o muro. Só que a gente tem que lembrar também que foi uma terrível falta de sorte, uma fatalidade. Por quê uma fatalidade? Porque quando a Williams se choca contra o muro de proteção, o braço da suspensão se transforma numa lança que, por uma terrível má sorte, essa lança perfura o capacete, Nossa. entra e sai no lado direito, uma espessura muito pequena. A espessura era de 8 milímetros, o comprimento 6 centímetros. Nossa. Então, entra e sai, porque o resto do corpo do Ayrton Senna não tinha uma única fratura. Tá brincando. Ele tinha escoriações na perna, absolutamente nada. É o golpe fatal. Tchum. Se não fosse isso, ele teria saído andando. Zonzo, tonto ali, mas, né, grogue, mas teria saído andando. Então foi uma terrível fatalidade. Se essa coluna de direção tivesse rompido num outro trecho da pista, é uma série de fatalidades, né? A gente tem que levar em consideração que sim, o carro, como o carro dele estava desequilibrado, modificações profundas foram feitas no carro dele. O joelho do Senna estava batendo no volante. Ele estava profundamente desconfortável. Ele não conseguia pilotar com conforto. Então, em caráter de urgência... Eles ficam com o pé esticado, não é isso? Exatamente. E ele estava desconfortável. O joelho dele batia, o volante estava muito duro, estava muito difícil para pilotar, extremamente difícil. E ele estava angustiado. Por isso que deu essa corrida para mim, deu essa entrevista para mim na corrida de Aida. Cabrini, Então, e você voltou até a curva, né, Tamburello, para Voltei. poder... Virou um cenário do documentário. Vamos ver um trechinho? Vamos ver. Vamos ver. Estamos agora chegando onde ficava a curva Tamburello. É difícil descrever em palavras. Exatamente aqui, o ato final. Estamos agora no local que jamais será esquecido, o local do acidente de Ayrton Senna. A curva Tamburello já não existe mais. Ela foi convertida em uma chicane um ano depois do acidente fatal. Há 30 anos, Senna entrava na Tamburello a uma velocidade de 307 km por hora. Ele começa a frenagem de sua Williams. A perícia revela que acontece então a ruptura da coluna de direção de seu carro. Senna perde totalmente o controle da Williams. Ela fica desgovernada. Ele vira passageiro de seu próprio carro. Estamos agora nos aproximando do destino final de Ayrton Senna. O ponto de impacto contra um muro de proteção a uma velocidade de 216 km por hora. Esse é o local. O choque violento e fatal. Aqui o homem vira lenda, Ayrton Senna da Silva. Como é que coisa foi voltar impressionante até lá, isso. Cabrini? A energia desse lugar deve ser um negócio absurdo. Pesadíssima. Você sente em todos os seus ossos, no fundo da sua alma. E eu Por tava... tudo que eu vivi, mas você sente uma energia lá, né? Claro que não estamos falando de ciências exatas, mas é pesado, com certeza, muito pesado. Nós temos uma camada entre a pista que ele escorregou com o carro e até o muro. A área de escape. A área de escape é grande, É grande. demais. Mas a velocidade era enorme, Era né? enorme, Ele escapa a 307. Então, como eu disse, é uma curva reta, né? Você é uma curva feita pé embaixo. Agora, você vê como é que são as coisas, né? Você vê como tudo faz a gente pensar, né? Antes de acontecer o acidente do Rubinho Barrichello, eu estava fazendo um texto para o Esporte Espetacular da Globo, que era Os Perigos da Tamburello. Era um local onde, coincidentemente, muitos acidentes aconteceram, e acidentes graves. E o texto é interrompido por causa do acidente do Barrichello. Aí eu saio a toda velocidade lá, pego o Senna, né? O Senna foi até o local onde o Rubinho tinha se acidentado, estava abalado, trêmulo, mal conseguia falar. Nossa. Faço a última entrevista com ele, né? Continuo conversando com ele, mas a entrevista foi essa, a do Rubinho. E quando chega no sábado,
acontece a morte do Ratzenberger, ele estava abalado como eu jamais vi o Senna ficar. Ele andava de um lado para o outro, subiu na torre 2 vezes, me procurou, disse que não ia dar entrevista, porque não se sentia em condições, mas me confidenciou que o Ratzenberger tinha morrido na pista, mas que não podia falar, ele pediu para que eu não falasse, eu respeitei esse off dele, porque se isso fosse revelado, a corrida não poderia ser realizada. Por quê? Pelas leis italianas, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser sumariamente paralisado. No teu documentário, em vários momentos, há a questão, Senna morreu na pista ou morreu no hospital? Então, o jornalista tem a obrigação de ouvir todos os ângulos. É o que eu fiz. Se você ouve Giovanni Gordini, o primeiro médico a atender a Ayrton Senna, ele afirma que tanto o Ratzenberger quanto o Senna chegaram no hospital com vida e morreram no hospital. Maria Teresa Fiandre, chefe do departamento de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha, fala a mesma coisa. Mas, quando eu chego lá no hospital, eu fiz 4 boletins, os 2 primeiros chamados Você ainda na chegou corrida. junto com ele, praticamente? Junto com ele, um pouco depois, porque ele saiu do helicóptero, mas eu saí antes, né? Eu saí para o hospital antes, porque vi a gravidade, e o helicóptero demora um pouco, né? Ainda tem um certo atendimento ali, mas eu percebia que não tinha mais, que não tinha mais esperança. Foi algo que eu senti na alma. No caminho, comecei a conversar com o nosso cinegrafista, o Armand Dius, que é um cinegrafista francês, e a gente foi conversando, e falei, olha, eu sei que hoje eu vou ter que anunciar a morte do Ayrton Senna e não vai ser fácil, né? E quando eu chego lá, eu confirmo por quê? Porque eu via médicos dando sucessivas entrevistas coletivas, e aí eu pensei, puxa, se ele tivesse ainda lutando pela vida, como os médicos estão descrevendo, os médicos não estariam aqui dando entrevista coletiva. Eles estariam lá assistindo o paciente. Eles não paravam de dar coletiva, coletiva, em cima de coletiva, em cima de coletiva. Foram 3 boletins, os 2 primeiros chamados pelo Galvão Bueno, ainda durante a transmissão do evento. Os 2 últimos chamados pelo Léo Batista. E era como se o público estivesse sendo lentamente preparado para uma notícia inevitável, né? Estado extremamente grave, estado desesperador, morte cerebral, Foi a assim morte. mesmo. Essa foi a sequência. E você conversa com o médico, foi o primeiro que atendeu ele, é isso que está no com documentário? Giovanni Gordini. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Buongiorno, dottore Gordini. Buongiorno, Piacere di ti rivedere. va bene? Piacere. O Dr. Giovanni Gordini, o primeiro a atender o piloto. Dottore Gordini, dove è morto Senna? In Imola o qua in Ospedale Maggiore di Bologna? Senna è morto, come tutti sanno, qui all'ospedale Maggiore di Bologna dopo qualche ora dal trauma. Ele afirma de uma forma Categoricamente. incisiva, categoricamente. Então, tem que ser levado em consideração? Tem que ser levado em consideração. Claro. Mas existe muita gente que afirma que não é o caso. Betise Assunção, assessor do Senna, ela ouviu o próprio Bernie Eccleston que o Senna tinha morrido. Depois o Bernie disse que não, ele falou que não falou his dead, his head, mas não convenceu ninguém, né, essa explicação dele. Não. Nicola Larini, que eu entrevistei ali também, que ficou em segundo nessa corrida, ele fala de maneira categórica também que Senna morreu na pista e não no Hospital Maggiore de Bolonha. Então, são muitas pessoas que vão na mesma direção, a começar pelo próprio Senna descrevendo o que aconteceu com o Ratzenberger. Então, é na mesma linha do Ratzenberger, né? Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. O próprio Senna. Oficialmente, o Ratzenberger morreu no Hospital Maggiore de Bolonha. Mas o próprio Ayrton Senna falou para mim, falou para a Betise, como está nesse documentário, ele falou para o Galvão Bueno, falou para o Birajara Guimarães, né, que era amigo dele no último jantar, que o Ratzenberger tinha morrido na pista. Mas, oficialmente, foi divulgado que ele morreu no autódromo. Nós sabemos que a Fórmula 1 envolve contratos estratosféricos e que corridas não podem ser paralisadas, porque senão representa-se aí prejuízos estratosféricos Enormes. também. Eu sei. Você comentou Eu aqui no sei. começo, ele comentou, Flávio, que algumas imagens se perderam da Bodycam. Tem relação com isso, Cabrini? Então, a imagem se perderam, né? Essa imagem demorou 6 meses para ser divulgada. 6 meses. Não é um dia, 2 dias, 2 semanas. 6 meses. E só me foi dada
porque eu coletei uma série de depoimentos de mecânicos e de técnicos que tinham visto, e aí o Bernie Eccleston não teve alternativa. Não tinha. Aí ele me mandou. Mas aí ele manda uma imagem aonde no momento do impacto desaparece. Da Black. pau. É, Black. Oficialmente, a explicação que me foi dada pelo próprio Bernie, tá? Faz parte desse documentário, tem a explicação dele, que o diretor de TV cortou para a câmera do Schumacher. Mas ninguém acredita nisso até hoje. A assessora Não dá do pra- Senna na época falou sobre o assunto. Vamos ver? Entregaram para mim a imagem cortada. Você acha que essa imagem existe? Não, Mas pra mim, foi escondida? destruída, Destruída? com certeza. Mas pode ter existido. Deve ter existido. Eu fico imaginando que sim, porque não era normal simplesmente ficar preto de vez em quando. E essa informação de que ele teria sido reanimado no hospital? Ele não foi reanimado no hospital, ele não foi reanimado em lugar nenhum. Então ele tinha pulso, é o que eles falam. Enquanto você tem pulso, você está vivo. Morte cerebral não é morte. O Bernie falou, ele está morto, e depois falou, não, mas não podemos anunciar para não parar a corrida. De novo, essa necessidade de não parar a corrida. Ele Ele teria falou que parar a isso. corrida. Ele falou isso? O Bernie falou isso pro Léo. Que não podia anunciar Mas isso? nós não vamos anunciar porque não pode parar a corrida. Impressionante. Esse teu documentário é histórico. Eu fiquei feliz do ponto de vista jornalístico, porque ele tem todos os ingredientes para que o telespectador possa tirar a melhor conclusão. E é impressionante que você pegou todo mundo, Tem todos os ângulos. né? Não, isso é Em maravilhoso. todos os E ângulos. eu tive a oportunidade de cobrir tudo em todos os momentos mais importantes. Então, para mim é quase que uma obrigação trazer esse Quando produto. você pensou nessa reportagem, você já devia estar pensando nisso. Estava. Bom, eu jamais parei de prestar atenção nisso. E é claro que, por exemplo, quando fez 27 anos, 28, você tenta se poupar, né? Porque Mas isso tira muito o meu emocional, né? Até hoje eu sinto na alma esse 1º de maio de 94, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é uma obrigação. Eu tenho que... Sim. Eu me sinto com obrigação de relatar para vocês, para o público, tudo que eu captei. Sim. Não, mas o que é impressionante nesse documentário, se você assistir inteiro, é que ele conseguiu reunir todas as pessoas importantes que podiam falar sobre o caso. Sim. E isso eu só fui conseguindo isso através dos tempos. A Betise, por exemplo, nunca tinha dado uma Exato. entrevista como essa. Hoje ela se sentiu preparada para isso. Sim. Entendeu? Então, o próprio Galvão não tinha nunca me dado uma entrevista tão incisiva, tão conclusiva, revelando detalhes de como foi o último jantar com o Senna. Tem coisas que tem que esperar o tempo. Sim. E demorou 30 anos para a gente conseguir chegar a esse nível de informação. Nós citamos aqui o Galvão, você entrevistou o Galvão, entrevistou o Galisteu, pessoas próximas a Ayrton Senna, e os dois falaram que eles acreditavam que o Senna ia simplesmente levantar do carro e sair andando, que eles não, na hora do acidente, eles não se deram conta da gravidade, talvez, ou não queriam Eu acho que acreditar. todo dia eu tenho esperança que Mas Todo não mundo, aconteceu todo acidente. Mas eu Todo assisti mundo. a corrida no Brasil, eu vi o acidente, eu vi o Cabrini falando, Sim. e o Cabrini veio dessa notícia 2 horas depois ou 1 hora depois da corrida encerrada, não era isso? Foi. Por aí. Sim. E eu Foi sei às que todo... 12h40, horário do Brasil. E a corrida deve ter terminado por volta de 11h30, meio-dia, Exatamente. né? Então, a luz da morte foi às 12h40. 12h40. Olha aí. Para você... Mas até esse momento, Acho que a ninguém esperança queria existia. acreditar, né? Vamos dar uma olhadinha na fala dos dois, Galisteu e Galvão? Olha só. É sempre muito difícil ver isso. Mexe muito comigo. Mas eu juro a você, Cabrini, que eu tinha certeza de que ele ia sair do carro. Aí eu tô assistindo o tempo inteiro. Ele bateu e a primeira coisa que me vem na cabeça é: graças a Deus ele vai chegar mais cedo em casa. Foi uma frase de alívio. Acabou esse final de semana, sabe? Parecia que precisava acabar daquele jeito. E fui tomar banho normal. Defina 1º de maio de 1994. Um dia terrível. Não só para mim, não.
para todos os brasileiros e para todas as pessoas do mundo que amavam Ayrton Senna. A Juraci veio falar comigo, Adriana, tá acontecendo alguma coisa. Volta aqui, você não tá vendo? Eu falei, não, tô tomando banho. Ela falou, liga a televisão, ele tá na mesma posição. Tá lá, tá tudo, deu confusão, ele se machucou muito. Foi aí que a coisa começou a tomar um rumo completamente diferente, porque até eu ligar a televisão de novo, para mim estava tudo super normal. Galisteu estava em Portugal, né? Estava em Portugal. Eles iam se encontrar. Logo após a corrida. Nossa, gente, é isso. Acho que foi a primeira impressão de todo mundo, acho que foi essa, assim, né? De não, ele vai ficar tudo bem, é só mais um Todos acidente. nós sempre tivemos a sensação de que o Senna era imortal, pelas proezas que só ele ele conseguia fazer. Então, ele correndo... Senna não combinava com um acidente fatal, né? Entendeu? Era um cara que, aos nossos olhos, as nossas emoções, era imortal, era imbatível. Você devia estar lá. Teve uma corrida que ele ainda numa equipe pequena. Ele começa pela Toleman, depois vai para Lotus, que ele começa, McLaren, é uma corrida aí que está chovendo tudo e ele começa a passar todo mundo com esse carro que era... Essa foi a corrida Lotus, que o diretor de prova, o Jack Hicks, encerrou a corrida antes de ele passar o Prost. Isso. E depois, mas a grande corrida dele também foi com chuva, foi em Donington, quando em apenas uma volta ele passou 4 carros. Foi algo estratosférico. Outra grande corrida dele foi quando ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil com apenas 2 marchas. Acho que foram momentos Aquela assim... foi, momentos que ele saiu do carro... sobre-humanos dele. Que ele saiu do carro todo... Isso. Curvado. 2 marchas apenas. Nossa. Olha, no Play Plus, claro que tem um documentário completo, Senna 30 anos, o dia que ainda não terminou, mas também tem conteúdo extra, claro, e tem uma entrevista, a entrevista completa de Cabrini com o Galvão, tá lá. Vamos ver um trechinho? Vamos. Senna morreu na pista? O coração não parou. Mas a morte cerebral foi na pista. Sabe uma coisa que eu demorei tempo e me atormenta um pouco? Teve um determinado momento que ele moveu a cabeça. Eu na transmissão disse, Senna se mexeu a cabeça. Um fio de esperança. Um fio de esperança, porque queria achar alguma coisa. Senna morreu no sofá da casa das pessoas que estavam assistindo a corrida. Como é que é, Cabrini, o que você falou? O mexer a cabeça, aquilo é um espasmo muscular. Assim é descrito tecnicamente pelos médicos, é um ato involuntário. Ali o Galvão Mas viu todo mundo teve a esperança de que... Sim. ele Não, estivesse todos nós bem. vimos pela televisão, ele fez assim. Foi, Onde foi essa entrevista, Cabrini, com o Galvão? no Rio de Janeiro. Eles eram... Foi um momento de muita emoção, né? Porque o Galvão é um cara muito amigo, muito querido e estar com ele trouxe grandes recordações, foi uma convivência maravilhosa, né? E essa época, uma época mágica nas nossas vidas e tanta história do Galvão Bueno, né? Eu tenho o privilégio de ter convivido com os 3 maiores narradores da história da televisão brasileira. Hein? Luciano do Vale, Galvão Bueno, grandes transmissões com eles e Silvio Luiz. Que coisa impressionante. Sensacional. Silvio Luiz, que anteontem saiu do hospital. Não, ontem mesmo, foi ontem. Saiu do hospital, recuperado, agora vai continuar em casa, se cuidando mais um pouquinho. Que bom, boa notícia. Bom saber, né? Boa, muito bom saber. Agora, Cabrini, Cabrini é incansável na luta por informações, por notícias. Foi até o hotel onde o Senna esteve. Foi a última noite dele, né? Eu acho, naquele hotel que você foi até lá, que continua igualzinho, Cabrini. Igualzinho, quarto número 200. Número 200. Do Hotel Castelo. Olha só. Também, claro, está no documentário. Olha. Esse é o lugar onde Ayrton Senna passou a última noite de sua vida. O Hotel Castelo, que fica na pequena cidade de Castel San Pietro Terme, a apenas 12 quilômetros do circuito de Imola. Portanto, uma distância muito conveniente para o piloto brasileiro. Buongiorno. Buongiorno. Questa è la camera di Senna? Sì, è la camera del signor Senna dove lui ha passato l'ultima notte. Si può vedere? Certo, ve la mostro molto volentieri. Prego. Permesso? I mobili sono rimasti gli stessi, quindi sono gli stessi di 30 anni fa. Stessa cosa il quadro, le lampade e ovviamente l'armadio. E le persone che vengono qui all'Hotel Castello
vogliono visitare la camera, ma vogliono vedere la camera come era 30 anni fa. C'è questo diario, dare la possibilità ad ogni fan di Senna di lasciare un pensiero, una frase dedicata a lui, e ci sono delle frasi molto molto belle scritte in tutte le lingue del mondo. Cabrini, esse teu documentário é de arrepiar, viu? Com certeza. Quem não assistiu não sabe o que está perdendo. Bom, para mim foi assim, de cortar a alma, né? Porque eu vivi um filme. Você vive, então, você revisitou uma história que você já tinha visto. Que não há um dia onde, em algum momento, eu não pense em algo do que eu vivi nessa época, né? Isso moldou a minha personalidade, me preparou para coberturas mais difíceis, até coberturas de guerra, que exigiam preparo emocional. Eu acho que a cobertura da Fórmula 1, especificamente do 1º de maio de 94, moldou a minha mente para o que viria anos depois. Impressionante isso. Cabrini, bom, Senna no Brasil, a gente sabe o que ele representa e vai ser para sempre. E fora do país, o que as pessoas falam? O Senna é a essência da Fórmula 1. Ele não é o piloto que venceu mais corridas, não é o piloto que venceu mais campeonatos. Todos os recordes que ele estabeleceu na época dele foram sucessivamente sendo batidos. Mesmo assim, ele é de maneira generalizada tido e visto como o maior piloto, o piloto mais espetacular de toda a história da Fórmula 1, pelo pacote completo. Ele era de uma bravura imensa, o último a tirar o pé do acelerador nas curvas mais difíceis, entendeu? Ele era arrojado, era perfeccionista, entendia com profundidade do aspecto técnico. Tudo que ele falava, tem que mudar aqui, isso aqui está errado, era muito respeitado, porque ele tinha conhecimento técnico. E, ao mesmo tempo, ele tinha um carisma que nenhum outro piloto se aproximou. Você pode comparar o Schumacher com ele, você pode comparar em termos de talento. Características diferentes, estilos diferentes, mas em termos de talento, está no mesmo nível. Alan Prost está no mesmo nível. Até o Nelson Piquet talvez esteja também no mesmo nível. Mas se você for levar em consideração o pacote completo de liderança dentro da equipe, de inteligência, saber dar uma entrevista, saber analisar qualquer tipo de situação, arrojo, o pacote completo e até o aspecto físico, né? Carisma é algo difícil de definir, né? Ou você tem ou você não tem. Exato. E o carisma do Senna é impressionante. Tudo que ele falava era notícia. Não, e lembra bem, nos treinos de sábado, quando qualquer coisa não funcionasse direito, ele não fosse dele a pole position, você sempre via o Ayrton se reunindo com os mecânicos no box, né? Ele era totalmente comprometido com a perfeição e sofria com isso. Isso tinha um custo para ele. Imagina. Ele perdeu uma parte da vida dele por causa dessa obsessão que ele tinha com a perfeição. Ele não aceitava 1 centímetro a menos que não fosse absoluta perfeição. Pensava sempre em ultrapassar os próprios limites. Existiam 2 cenas, né? Quando ele ligava o modo competição, obcecado por ser o melhor que ele poderia ser. E quando não estava com esse modo competição ligado, era um cara divertido, um cara brincalhão, que se sacaneava o tempo todo, zoava o tempo todo, cara muito divertido, um cara generoso, muito generoso. O Senna ajudou pessoas e jamais deu publicidade a isso. Essa fundação Ayrton Senna, a irmã dele, que se dedica à educação, era um sonho do próprio Senna. O Senna queria isso. E para ele, apenas vencer corridas não seria suficientemente importante e significativo se isso não pudesse ser convertido em algo de cunho social em um país de tantas discrepâncias sociais. Isso incomodava o Ayrton Senna. A gente teve longas conversas sobre o quanto ele se incomodava com a péssima distribuição, a aviltante distribuição de renda no Brasil. Ele enxergava tudo isso. Então, ele queria usar o prestígio dele de maneira a minorar isso daí. Então, era um cara de personalidade multidimensional, um cara muito complexo, mas em todos os aspectos dele, um cara fascinante.
Que coisa, né? O documentário é, de algum modo, um fechamento de ciclo para você, Cabrini? Olha, eu estou enxergando dessa forma. Não sei se daqui a 10 anos, 20 anos, vou dar aquele bengalinha, falo, mas eu não, espero não. Para mim, eu encerrei minha cobertura de Ayrton Senna nesse documentário. É o que eu penso. Porque, primeiro, que mexe muito comigo, tem um custo muito grande. Eu sei que eu tenho obrigação, eu estava lá, eu tenho que contar para as novas gerações. Existem pessoas, não sei se você eu era pitica. Eu achava que você não tinha nem nascido, né? Entendeu? Eu era pitica. Mas, enfim, tem novas gerações que não sabem exatamente, né? Não entendeu? imagina. Então, a gente se sente na obrigação de passar quem foi a importância desse documentário. E no meu caso, que testemunhei tudo isso, que cobria a Fórmula 1, que estava com o Senna toda hora e que investiguei a investigação, né? Eu me sinto na obrigação de fazer o melhor que eu posso fazer para trazer o melhor tipo de informação. Mas isso é profundamente difícil para mim. Tem um custo muito alto. Não é algo que eu faço com prazer. Prazer nenhum. É muito sofrido fazer tudo isso, porque eu estou toda hora revivendo, né, o 1º de maio de 94, e há 30 anos eu revivo isso, e é por isso que o documentário se chama O Dia que Ainda Não Terminou. Não, e outra coisa, hoje, 1º de maio, são muitas e merecidas as homenagens ao Ayrton Senna. Todo mundo está fazendo e é bom que todos façam mesmo, que o Ayrton tem que ser lembrado, ele foi um grande campeão, ele foi o maior do automobilismo brasileiro, ele jamais será esquecido, mas não é por nada e não é por amizade, mas o teu tem um diferencial. Olha, eu ponho muito sentimento. Eu vou te falar uma coisa. E ponho também muita informação, né? E outra coisa, toda a reportagem, existem personagens também, como é uma história que está sendo contada. E nessa história ele participou e ele está contando. Sim. É uma história que ele participou e que ele está contando. Então, é muito importante isso aí. Não, a importância desse documentário, que eu não canso de repetir, e eu fiz questão de acompanhar desde o primeiro dia, ele lá e eu aqui, e ele me passava as informações, porque eu vivi aquele dia e sei quanto foi importante isso. Sim. E que bom que isso ainda esteja sendo falado e apresentado para quem não conheceu, porque é uma lenda, né? E que será sempre viva. Agora, você falou que é um fechamento de ciclo para você. O documentário se chama... É assim que eu enxergo. Senna há 30 anos, o dia que ainda não terminou. Será que um dia esse 1º de maio vai terminar? Jamais. Jamais. Sempre vai trazer questionamentos, sempre vai trazer sentido de inconformismo. Por que tinha que ser assim? Sempre vai trazer mais perguntas do que respostas. Roberto Cabrini. Roberto Cabrini. Obrigado, viu, Cabrini? Foi uma honra estar com vocês. Gente, eu queria 3 horas de programa, assim, porque... não dá para... Olha, temos presente para Roberto Cabrini. Claro. O quê? Claro. Olha aqui. Uau! Nossa caneca do nosso programa, Cabrini. Puxa. Essa vai ocupar o local de destaque na minha galeria. Por favor. Obrigado. Cabrini, obrigado. Obrigado não pela presença, mas pelo presente que se ofereceu, que foi esse documentário. Olha, eu agradeço e que maravilhoso ter um cara como Ayrton Senna, que a gente pôde conviver, que deixa tantos exemplos, que deixa tanta inspiração e... Nesse aspecto, o Senna é imortal. Exatamente, também acho. Existem séries sendo lançadas, Netflix está com uma para lançar a qualquer momento, perdeu a oportunidade de lançar agora, que seria uma excelente ocasião, mas esse documentário é a própria história do que aconteceu há 30 anos atrás. Triste, sim, mas uma história que fica, como você disse, imortalizada.
Então, assistam Cena 30 anos, o dia que ainda não terminou, no Play Plus. E lá também tem a íntegra da entrevista com o Galvão Bueno. Não dá para perder. E tem um de aspecto verdade. que eu gostaria de lembrar, Maurício, eu estou encerrando, que isso também só pôde ser realizado graças à grandeza da Rede Globo, que cedeu todas as imagens, do SBT, que cedeu todas as imagens, porque chega um momento que não é emissora A contra emissora B, nada. é a história que está sendo contada. Sim. E ela transcende a tudo. Exatamente. Então, é um esforço coletivo de tantas emissoras e eu vejo isso com muita satisfação, né? Exato. De ver essa grandeza da alma. O Amaury Soares, por exemplo, um cara maravilhoso dentro da Rede Globo que tem essa compreensão, né? A própria direção do SBT, o Leon Abravanel, enfim, porque existem coisas que a gente deve às novas gerações e esse documentário é uma delas. Obrigada por Parabéns. isso e por outras tantas, Cabrini. Tamo junto. Que honra. Já tem Flávio, uma próxima? Sempre tem, né? Eu sempre Mas digo não que a vai melhor contar, matéria é sempre a próxima. Obrigado, estamos gente. aguardando. Até terça, hein, Flavinho? Às Até 18 terça. horas. Hoje Combinado? é quarta, mas voltamos na terça, tá É bom? isso aí. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.